Fala Descomplicado, eu sou o Fábio, canal Mecânica Descomplicado, e hoje eu quero apresentar para vocês essa reta eletrônica, a SS1967 XMDM-SU. Uma reta eletrônica da sua espécie muito sofisticada, com o que há de melhor na tecnologia moderna de máquinas de costura industrial. Além das vantagens que nós já sabemos, que é economia de energia, ou seja, menos despesa no seu bolso, ela é uma máquina muito silenciosa, porque ela tem uma característica diferente das retas eletrônicas mais antigas e das retas convencionais. Primeiro que o motor dela é um motor direct, até aí tudo bem, nada demais. Só que ela não tem retrocesso manual de alavanca e nem tem o botãozinho do ponto. Isso foi substituído por um motor. O sistema de corte de linha também é acionado por motor. Isso significa que você vai ter um silêncio a mais na hora do corte, porque você não tem aquela pancada do antigo solenoide. Eu acho que, pelo menos em máquinas retas, o solenoide está com os dias contados. Eu acho, pelo menos para acionamento de faca, certo? Então eu preparei aqui um vídeo especial sobre essa máquina e eu gostaria de apresentar os detalhes dela. Então você vai entender aqui como funciona esse sistema de corte, como é que trabalha esse motor. Nesse vídeo em parceria com o professor Luciano. Eu estou falando aqui da parte mecânica dessa máquina, tentando entender como é que funciona ali, sistema de corte, lubrificação e outras coisinhas mais. E o professor Luciano vai abordar para vocês como que essa parte mecânica conversa com a eletrônica da máquina. Ele gosta muito dessa expressão de uma coisa mecânica conversando com a eletrônica controlando as coisas. Então, ele vai falar sobre o aspecto eletrônico da máquina, que eu sei que ele manja muito do assunto, e eu gostaria de apresentar para vocês, no vídeo que vocês vão ver agora, um pouco mais sobre a mecânica dessa máquina, alguns detalhes que eu não tenho certeza se existe já algum vídeo sobre isso. Eu não vou me deter muito, deixa eu avisar logo para vocês, na questão do painel. Por quê? Porque já tem muita gente falando do painel, já tem muita coisa sobre o painel. Eu quero mostrar para vocês como que um motor, um único motor, consegue fazer o retrocesso da máquina, com aquelas 3, 4, 5, 6 ou 7 pontinhos de retrocesso, dependendo da programação que você fizer, e ao mesmo tempo esse mesmo motor consegue acionar o sistema de corte de linha, fazendo com que haja uma independência de solenoide. É um motor que faz esse processo. Isso torna a máquina mais silenciosa, porque não tem aquele estalo, aquela pancada forte do solenoide, que você deve ouvir numa fábrica com máquinas de costura eletrônica dos modelos mais antigos. Eu acredito que esses modelos aqui eles vão dominar o mercado. Então eu quero apresentar algo mais diferenciado sobre essa máquina. E é o que vocês vão ver no vídeo de agora. Vamos ver aí o materialzinho que eu preparei aqui para você entender ainda mais sobre essa máquina e por que ela é uma excelente escolha. SS1967 XMDM-SU. Eu sei, é grande, mas é sobre essa maquininha que nós vamos falar hoje. Qual que é o diferencial dela? Por que ela é uma excelente escolha para o mundo moderno das confecções? Bom, você já notou, reparou que é bem limpo aqui a aparência da máquina? Você olha aqui e vê que, diferente de modelos convencionais ou até mesmo modelos eletrônicos mais antigos, você vai notar a falta de uma alavanca de retrocesso aqui e de um botão de ponto aqui. Isso acontece porque essa máquina pegou esse botão e essa alavanca e converteu em motores. Nós vamos já dar uma olhadinha nesses motores. O painel bem clean, bem limpo, pequenininho, ocupando pouco espaço aqui da máquina, é uma outra vantagem. Vamos ligar aqui a bichinha? Vamos ligar a coisa fofa? Botão de liga e desliga, fica aqui em cima. Do control box acoplado aqui à máquina e vamos dar uma olhadinha de perto. Bom, essa é a aparência do painel da máquina com ela ligada e a gente vai poder ver o cárter blindado. Parte inferior da máquina, a parte de baixo, você vê que é bem limpa, muito limpa. Aqui, cárter blindado. O mecânico já vai querer ver algumas coisas de ajuste, né? Olha só, aqui tem uma borrachinha que acessa um parafuso. Esse parafuso ele vai regular a quantidade de óleo
para o mecanismo aqui do eixo da lançadeira. Less em inglês seria menos, more, mais. Já está indicando aqui, não é? Menos e mais. Não precisa nem saber inglês para concluir que se você gira no sentido anti-horário, menos óleo, você gira no sentido horário, mais óleo. Então tem essa borrachinha aqui, essa borrachinha de vedação para impedir qualquer tipo de vazamento de óleo. Eu sei que você que é mecânico está curioso para saber como é que funciona esse cárter, como é que ele é por dentro. A gente vai fazer isso uma outra oportunidade. Fica tranquilo. Então vamos lá, para mais algumas diferenças. Ainda aqui no cárter, note que passando por ele aqui vem uma alavanca. Essa alavanca aqui, uma espécie de manivela. Olha só, e um rolete aqui. Essa alavanca, ó, vou acionar aqui, e já eu falo por onde é que eu estou acionando aqui, ó. Observe o movimento, eu vou aprofundar aqui um pouco mais. Bom, então, essa alavanca que você está vendo aqui, ela vai abrir o tensor. Então, ela é uma alavanca de abertura ou de acionamento de abertura de tensor. Quem é que faz ela se movimentar? É claro que é o motor, que aqui... O motor tem em seu eixo uma espécie de came que vai acionar aqui o rolete, ó. Vou acionar novamente aqui, tirar meu dedinho, né? Ó. E à medida em que eu aciono o acionamento aqui da joelheira, ele aumenta a intensidade, ó, ele vai girar mais para essa parte mais elevada aqui desse came que está na pontinha do eixo aqui. Está na extremidade do eixo. Você nota que vai, obviamente, modificar um pouquinho ali a alavanca do retrocesso, porque está conectado ao retrocesso da máquina. Mas isso, você não vai fazer isso durante a costura, então não vai afetar nada da costura. Só vai te dar mais praticidade aqui no joelho, ó, menos cansaço, porque, vou até o final aqui, ó, abrir o tensor lá, já levanta o calcador, ao mesmo tempo abre o tensor aqui. Onde é que eu estou fazendo isso? Na joelheira, que também é eletrônica, olha só, funciona como um acionador. Ó, toque suave e tem um rangezinho aqui de intensidade. Nesse momento aqui. Ó, o sistema de retrocesso da máquina é aqui, gente, ó. Então esse trilhozinho aqui, no qual corre aquela pérola, é diretamente conectado ao retrocesso. Então ele é o responsável pelo... O que é o retrocesso? Aquele arremate, certo? Na extremidade do motor tem uma espécie de manivela. Você vê que ela a parafusada é fixada aqui. Ali o parafusinho dela. Conectado com esse trilho do sistema. Numa das extremidades do motor. O que tem na outra extremidade? Na outra extremidade existe um mecanismo aqui. Isso aqui, obviamente, é um tipo de came. Isso foi pensado para que, nessa extremidade do motor, ele acionasse a faca apenas no final da costura, de forma independente do retrocesso lá. Não é que quando aciona o retrocesso, aciona o corte, não. O motor vai fazer o giro, e eu vou já demonstrar isso, ele vai fazer um giro diferenciado no momento em que exigir dele o corte de linha. E olha só como o sistema de corte de linha, as facas, ó, estão posicionadas aqui, simplesmente nesse setor, somente nesse setorzinho aqui, tá? Ó. E o came de acionamento da faca é esse aqui que está instalado na ponta do eixo do motor. Eu vou acionar aqui a máquina, mesmo ela tombada, eu vou acionar ela aqui. Ela está tombada e não está apresentando erro por causa do sensor de segurança, porque eu desativei. Mas eu, oportunamente, vou falar como faz isso. Ó. Viu que ele posiciona no início da costura, o rolete que está aqui, ele posiciona aqui, obviamente vai posicionar lá também. Novamente, ó, costura. Pô, agora eu vou cortar o...
Viu o movimento que o motor faz? São dois movimentos distintos. Observe de novamente. Costurando novamente, ó. Posição do motor. Observe o primeiro movimento desse lado. Eu pisei o primeiro estágio. Ele posicionou o motor. Ó, vou soltar aqui, não cortei ainda. Ó. Viu o que ele fez com o retrocesso aqui, ó? Primeiro estágio aqui antes de finalizar. Ele sai lá do extremo, do início lá do trilho e vem aqui para o finalzinho. Quando ele faz isso, ele modifica a posição do transporte, do dente. Veja em detalhe. Esse lado. Retirei até as mangueiras para facilitar aqui a observação do movimento, gente, ó. Viu que ele quando ele posiciona lá que a pérolazinha, ele leva a pérola para o final do trilho, possibilitando o retrocesso, o roletezinho aqui, ele caminha aqui dentro sem tocar nesse came aqui, na parte superior dele. Agora vamos ver o que acontece quando eu piso até o final agora o pedal para a realização do corte. Ele volta a posição, ele vem até aqui, que é o limite dele, ele consegue vir até aqui, que é o espaço do retrocesso. Agora ele precisa acionar a faca, então ele volta lá para o final do kame aqui, e esse desenho do kame aqui vai fazer com que a faca se movimente. E esse movimento do roletezinho aqui, empurrando o kame, faz com que a faca que está aqui, ó, faca móvel, ela pesque ali e corte, ó. Tá vendo? Só que o movimento não é daqui para lá, é de lá para cá. Eu vou novamente, e agora observe apenas esse movimento aqui, juntamente com o movimento da faca. Vai costurar. Obviamente, no início da costura, ele se posiciona ali, de forma que a pérola aqui não tenha contato com nada, ela está quase centralizado aqui. Foi. Primeiro estágio aqui, só para observação, tá vendo? Olha o deslocamento aqui da manivela do corte, ó, do transcorte, aliás. Vou até o final, agora. Então você vê que o espaço que você tem daqui para cá, ele dá um retrocesso, você vê que ele dá a quantidade de pontos programado pela máquina. Depois ele segue para lá, para o movimento de corte. Eu vou mostrar isso em câmera lenta. Bom, finalizamos por aqui essa parte. Eu quero mostrar só mais uma última coisa para vocês sobre essa máquina e então trazer algumas considerações finais. Olha só como alguns detalhes, gente, podem parecer simples ou podem parecer bobos, mas eu consigo dar valor a essas coisas. Veja que eu desconectei as mangueirinhas aqui para poder facilitar a visão aqui, né, a visualização do mecanismo em ação. E caso tenha dúvida das mangueirinhas, você tem aqui um encaixezinho mais escuro e um encaixezinho mais claro na mangueira. Então você não vai errar. Por quê? Porque a mesma mangueirinha que está no encaixe aqui mais claro, está lá na base do cárter. E aqui do mesmo jeito. Então mangueirinha inferior vai encaixar ali, ó. Agora bota essas abraçadeirinhas aqui. E ver que o sistema está funcionando, né? De lubrificação.
Porque não estaria, né, Fábio? Pronto, aí não tem erro. Você tá com dúvida? Tá com dúvida, desconectou a mangueirinha e tá com dúvida? Ah, tá simples. Uma mangueirinha do conector preto vai para o outro e o outro do conector bronze aqui, será que cor, vai para um correspondente. Nesse vídeo eu não vou me deter falando de painel, de tipos de ponto detalhadamente. Eu sei que essa máquina tem pelo menos 9 tipos diferentes de pontos. Esse é o painel, é bem fácil de você lidar com ele. Já sei que tem vídeos falando sobre isso, bastante vídeos, então essa parte de painel e alguns outros detalhes aqui eu vou deixar passar. Eu estou preocupado em mostrar para você que a máquina mecanicamente é muito boa. E se você está se perguntando onde é que eu coloco o óleo nessa máquina, é já que eu falo. E as considerações finais, você vê que a máquina já vem com um LEDzinho aqui e já com esse sistemazinho aqui de prender a linha, né? Chama de whipper ou o limpa-fio, diferente das máquinas retas eletrônicas. As máquinas retas eletrônicas de outrora, de antigamente, vinham com um limpa-fiozinho que era um aramezinho aqui que passava por baixo da agulha. Esse limpa-fio aqui, ele é bem mais prático, deixa a aparência e a área de trabalho mais limpa, né, como vocês podem ver. Ele prende a linha aqui. E nas máquinas convencionais, nem isso, nem o limpa-fio, né? Puxa e corta manualmente. Aqui você tem todos esses recursos. Na parte superior você tem passa-fio, faquinha para cortar a linha da bobina, o enchedor de bobina aqui em cima, tensor, o visor do óleo, para você acompanhar aqui em tempo real se a lubrificação está ok. Então o visorzinho do óleo. Por onde eu coloco o óleo? Por aqui. Aqui também você tem acesso às bielinhas, ao excêntrico das bielas do transporte. Não. Essa máquina não é o modelo que o transporte é controlado por um motor. Ele tem sim as bielinhas do sistema de transporte, né, de arraste e de levantamento do dente, mas está aqui o acesso por aqui. Pode também tirar a tampa aqui traseira da máquina. É isso, gente. Então, gostei dessa máquina. É para mim uma belezura de máquina. Eu quero finalizar costurando alguma coisinha com ela aqui. Visor do óleo funcionando. Olha que perfeição de ponto.